Um milionário entra em uma cafeteria com sua nova namorada e congela. Sua ex-esposa está lá, grávida, servindo mesas, sozinha. Quando ele tenta falar com ela, a resposta dela o deixa em choque. O que acontece a seguir revela um passado devastador e a luta por uma redenção que pode mudar tudo. Se inscreva no nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. O tilintar das xícaras e o aroma doce do café fresco preenchiam o ambiente acolhedor da cafeteria. Era uma manhã qualquer para Lucas Almeida, que buscava um breve momento de paz em meio à sua agenda lotada. Ao seu lado, a risada suave de sua nova namorada ecoava, misturando-se ao som de vozes ao fundo. Tudo parecia alinhado, controlado, exatamente como Lucas gostava. Mas foi quando ele olhou para o balcão que tudo desmoronou. Emily, sua ex-esposa. Ela estava ali, atrás do balcão, uma bandeja equilibrada na mão, servindo uma mesa com movimentos meticulosos. Havia algo diferente nela, algo impossível de ignorar. Sua barriga, grávida. O mundo ao redor de Lucas pareceu perder o som, como se alguém tivesse desligado o botão do volume. Ele ficou imóvel, o café à sua frente intocado, enquanto o choque o atingia como um soco no estômago. "Lucas, você está bem?" perguntou a mulher ao seu lado, com uma sobrancelha arqueada de curiosidade. Ele apenas acenou com a cabeça, embora sua atenção estivesse completamente em outro lugar. Emily parecia cansada. Havia sombras sob seus olhos, mas ela continuava a se mover com determinação, lidando com os clientes sem perder o sorriso profissional. Ele se perguntou de repente se aquele sorriso era o mesmo que ela costumava forçar quando escondia a dor durante o casamento. "Espere aqui", murmurou ele, levantando-se. A poucos passos dela, Lucas se perguntou como começaria. O que ele poderia dizer? "Oi, como vai você?" Seria um insulto, talvez algo como "eu não sabia." Mas seria tarde demais para desculpas. Quando ela finalmente o viu, ele percebeu o momento exato em que ela reconheceu seu rosto. Seus olhos se estreitaram e o sorriso profissional desapareceu como uma vela apagada pelo vento. "Lucas", disse ela, seca, antes de virar-se para o balcão e voltar ao trabalho. Ele a seguiu, ignorando os olhares curiosos dos clientes. "Emily, espera, eu só quero... Se é café que você quer, peça ao garçom", cortou ela, sem sequer olhar para trás. "Emily, você está grávida?" As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las. Ela finalmente parou, mas não se virou completamente. "Não é da sua conta", disse com firmeza, mas sua voz tremia, traindo a fachada de força. "Por favor, só me deixa falar", pediu ele, sentindo um nó se formar em sua garganta. Emily virou-se encarando-o. Seus olhos estavam brilhantes de raiva. "Você teve todo o tempo do mundo para falar, Lucas. Meses. Mas preferiu focar em você mesmo, como sempre. Agora eu estou ocupada." O silêncio entre eles era pesado. Lucas sentia o peso de cada palavra como um lembrete doloroso de suas falhas. Mas antes que pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu e mais clientes entraram, chamando a atenção de Emily. "Eu tenho trabalho a fazer", disse ela, afastando-se. Lucas ficou ali, sozinho, sentindo uma combinação de culpa e arrependimento corroer seu peito. Ele observou enquanto Emily se movia pelo espaço, agora sem nem sequer olhar em sua direção. Quando ele voltou para a mesa, sua namorada perguntou casualmente: "Você a conhece?" "Sim", respondeu ele seco. "Ela é minha ex-esposa." E então, em sua mente, algo clicou. Ele não poderia simplesmente sair dali e fingir que não tinha visto nada. Emily merecia mais do que isso. O que quer que estivesse acontecendo, ele precisava saber. E talvez, apenas talvez, corrigir os erros que nunca deveria ter cometido. O apartamento de Lucas, amplo e minimalista, parecia vazio de repente.
Ele estava sentado no sofá de couro, encarando a vista da cidade iluminada através das janelas. As luzes pulsavam como pequenos universos, mas ele não via nada disso. Sua mente estava presa na imagem de Emily. Ela estava grávida. Cada vez que esse pensamento surgia, uma nova onda de arrependimento o atingia. Como ele não sabia? Por que não soube? Não havia ninguém para culpar além dele mesmo. Lucas fechou os olhos e as memórias vieram como uma enxurrada. Era o aniversário dela. Ele havia prometido jantar em casa, mas no último minuto cancelou. O trabalho chamou, como sempre. Emily fingiu que estava tudo bem ao telefone, mas quando ele chegou tarde naquela noite, encontrou a mesa ainda posta, velas apagadas e um silêncio que doía mais do que qualquer palavra poderia. "Eu entendo", ela dissera. Mas ele sabia que ela não entendia. Como poderia? Outras cenas o inundaram. As noites em que ele chegava tarde e ela já estava dormindo. As manhãs em que saía cedo, deixando bilhetes rápidos no lugar de um beijo de despedida. As conversas interrompidas por chamadas de trabalho, sempre seguidas pela frase: "Isso é importante, Emily. Você sabe que estou fazendo isso por nós, mas será que estava mesmo?" Ele abriu os olhos, tentando escapar do peso esmagador das lembranças, mas não conseguiu. Sua mente retornou ao momento do divórcio. "Eu não consigo mais, Lucas", Emily dissera, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles estavam na sala de estar, cercados pelos móveis que haviam escolhido juntos, mas que agora pareciam tão sem vida quanto o relacionamento deles. "Emily, por favor, só me dá mais tempo. As coisas vão melhorar. Você sempre diz isso", ela respondeu com um tom que misturava mágoa e cansaço. "Mas as coisas nunca mudam. Você não muda." E então, ela se foi. Lucas apertou os olhos, tentando bloquear a imagem dela fechando a porta pela última vez. Ele se lembrou da sensação de vazio que se instalou em sua vida depois disso. Na época, ele havia mergulhado no trabalho ainda mais, convencendo-se de que isso o ajudaria a esquecer. Mas agora ele percebia. Tudo o que fez foi construir um muro ao redor de sua culpa. E agora, meses depois, lá estava ela, sozinha, grávida, trabalhando como atendente em uma cafeteria. Ele se levantou do sofá e caminhou até o bar na cozinha. Pegou um copo de uísque, mas não o levou aos lábios. Em vez disso, ficou encarando o líquido âmbar, como se ele tivesse todas as respostas que buscava. Ele sabia que Emily era forte, sempre foi. Era uma das coisas que ele mais admirava nela. Mas vê-la naquela cafeteria, equilibrando bandejas e sorrisos enquanto carregava o peso de uma gravidez, o fez perceber algo terrível. Ela estava lidando com tudo sozinha. Ele tomou um gole pequeno do uísque, o líquido queimando enquanto descia pela garganta. Ele se sentia impotente. Como poderia se redimir? Havia algo que ele pudesse fazer para reparar os danos que causou? O rosto de Emily apareceu novamente em sua mente, com os olhos brilhando de raiva. As palavras dela ecoaram como uma sentença. "Você teve todo o tempo do mundo para falar, Lucas. Meses, e ela estava certa. Por muito tempo ele escolheu ignorar os sinais, se esconder atrás de sua agenda lotada e justificar seu comportamento como necessário. Mas agora ele via que tudo isso era apenas uma desculpa para evitar enfrentar a realidade. Lucas olhou para o celular sobre a mesa. Ele queria ligar para ela, mas sabia que não poderia. Emily deixara claro que não queria nada com ele. Mas isso não significava que ele não pudesse tentar. De repente, lembrou-se de algo que Emily sempre dizia durante os primeiros anos do casamento: ações falam mais do que palavras. Ele deixou o copo de uísque sobre o balcão e pegou o celular. Não para ligar, mas para procurar informações. Ele abriu o aplicativo de busca e digitou o nome da cafeteria onde Emily trabalhava. Ele precisava saber mais. Sobre o lugar, sobre a situação dela, qualquer coisa que pudesse dar a ele uma chance de fazer a coisa certa desta vez. Enquanto o relógio avançava para a madrugada, Lucas percebeu que pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando no trabalho ou no próximo grande negócio.
Ele estava pensando em algo, ou melhor, em alguém que realmente importava. Lucas sentia o frio da manhã cortando sua pele enquanto caminhava em direção à cafeteria. Ele havia ensaiado o que dizer, mas as palavras pareciam insuficientes. Como começar? Como alcançar Emily quando tudo nela gritava que ele deveria ficar longe? A cafeteria estava movimentada, como sempre. O som de conversas, o barulho das máquinas de café e o cheiro familiar preencheram o ar. Ele entrou, tentando se misturar com os clientes, mas sua presença parecia diferente daquela manhã anterior. Ele estava aqui por um motivo. Emily estava no balcão, anotando um pedido em um pequeno bloco. Seu rosto estava mais relaxado do que no dia anterior, mas havia uma tensão sutil em seus ombros. Lucas esperou que ela terminasse antes de se aproximar, mas quando ela o viu, seus olhos endureceram imediatamente. "Lucas!" ela disse sem emoção, enquanto arrumava os copos no balcão. "Voltou para mais café?" "Emily, eu queria falar com você." Ele tentou manter o tom calmo, mas sabia que ela já estava fechada para a conversa. "Estou ocupada", respondeu ela, apontando para a fila de clientes. "Pode ser depois? No final do seu turno?" Ela parou, olhando para ele com desconfiança. "Você não tem mais nada para fazer, Lucas. Não é como se eu fosse uma prioridade sua antes." As palavras foram um golpe direto. Ele deu um passo atrás, mas se recusou a recuar completamente. "Você está certa", ele admitiu. "Eu não fui uma prioridade antes, mas estou tentando mudar isso." Emily soltou uma risada curta, sem humor. "Mudar? Depois de tudo? Lucas, você não pode simplesmente aparecer aqui e decidir que agora quer fazer as coisas certas. A vida não funciona assim." "Eu sei", respondeu ele, "mas eu vi você ontem e..." "E o quê? Sentiu pena de mim?" interrompeu ela, o tom de voz mais elevado. Algumas pessoas na cafeteria começaram a notar a conversa. "Não é isso", ele respondeu rapidamente. Eu senti que precisava ajudar." Emily balançou a cabeça com um sorriso amargo. "Ajudar? Você acha que um pedido de desculpas vai consertar tudo? Lucas, eu não preciso da sua ajuda. Eu estou lidando com isso sozinha." "Você não precisa estar sozinha", disse ele, dando mais um passo em sua direção. "E quem é o responsável por isso?" perguntou ela com uma pontada de raiva. "Quem escolheu o trabalho em vez do casamento? Quem nunca estava lá quando eu precisava?" Lucas abaixou os olhos, sentindo o peso da verdade em cada palavra dela. "Emily, por favor", ele insistiu, tentando controlar a própria emoção. "Eu sei que errei. Sei que não posso apagar o que aconteceu, mas quero fazer parte disso, parte da sua vida, do que está por vir." Ela cruzou os braços, encarando-o como se ele fosse um estranho. "Você não tem esse direito, Lucas. Não agora, talvez nunca." O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Lucas sentia que o chão havia sumido sob seus pés. Emily respirou fundo, tentando recuperar a compostura. "Se você realmente se importa, então respeite minha escolha", disse ela finalmente. "E minha escolha foi seguir em frente sem você." Antes que ele pudesse responder, uma colega de trabalho chamou Emily para atender outra mesa. Ela se virou rapidamente, sem olhar para trás, e deixou Lucas parado no meio da cafeteria, sentindo-se mais perdido do que nunca. Ele ficou ali por alguns minutos, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Finalmente, ele saiu, o peso da conversa esmagando seu peito. No caminho de volta para casa, as palavras de Emily ecoavam em sua mente. "Você não tem esse direito." Ele sabia que ela estava certa. Ele não tinha direito de simplesmente aparecer e esperar que ela aceitasse sua ajuda ou sua presença. Mas algo dentro dele se recusava a desistir. Ele queria mais do que aliviar sua culpa. Queria ser uma pessoa melhor, alguém que ela pudesse respeitar, mesmo que nunca o perdoasse completamente. Ao chegar ao apartamento, ele abriu o laptop e começou a pesquisar mais sobre a cafeteria onde ela trabalhava. Talvez houvesse uma forma de ajudá-la sem ser invasivo. Ele encontrou informações básicas, mas também notou comentários de clientes que mencionavam o cansaço visível dos funcionários.
Talvez seja isso, murmurou ele para si mesmo. Ele ainda não sabia exatamente como, mas estava determinado a encontrar uma maneira de provar que suas intenções eram sinceras. Ele só não sabia que, para Emily, isso seria muito mais difícil do que ele imaginava. Emily empurrou a porta do pequeno apartamento com dificuldade, equilibrando as sacolas de mantimentos em uma mão e as chaves na outra. O espaço, embora acolhedor, parecia cada vez menor à medida que sua gravidez avançava. Ela largou as sacolas na bancada da cozinha e suspirou, pressionando uma mão contra as costas. O cansaço era constante. O peso do bebê não era apenas físico, era emocional, mental. Desde o dia em que soube que estava grávida, Emily havia decidido que não pediria ajuda. Não de Lucas, não de ninguém. Ela precisava provar que era forte o suficiente para enfrentar isso sozinha. Mas às vezes, especialmente nas noites silenciosas, a solidão a envolvia como um cobertor frio. Ela abriu a geladeira e começou a guardar os alimentos. As prateleiras quase vazias lembravam que precisava planejar melhor as compras. Mas com o turno na cafeteria e as consultas médicas, o tempo parecia escorregar pelos dedos. Enquanto guardava uma caixa de leite, sentiu o bebê se mexer. Uma pontada de dor irradiou por suas costas e ela parou, segurando o balcão para se apoiar. "Tudo bem, pequeno", murmurou, acariciando a barriga. "Só mais algumas semanas, nós conseguimos." Mas será que conseguiria mesmo? Essa pergunta vinha como um sussurro indesejado, especialmente em momentos como aquele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas estava em um bar com seu amigo de longa data, André. A luz âmbar do lugar lançava sombras suaves, criando um contraste com o tom sombrio da conversa. "Ela me rejeitou", disse Lucas, girando o copo de cerveja nas mãos. "E ela tem razão. Eu não tenho o direito de aparecer do nada e esperar que tudo esteja bem." André, um homem de expressão calma e olhar atento, tomou um gole de sua bebida antes de responder. "Você não pode mudar o passado, Lucas, mas pode decidir como agir agora." Lucas balançou a cabeça. "Ela não quer minha ajuda, nem quer me ver. Então prove que você mudou, não com palavras, mas com ações. Mostre a ela que você não está tentando consertar as coisas só para aliviar sua culpa." "E como faço isso?" perguntou Lucas, frustrado. "Cada tentativa minha só parece piorar as coisas." André deu de ombros. "Talvez você precise começar pequeno. Não tente resolver tudo de uma vez. Mostre que está disposto a fazer parte da vida dela, mesmo que à distância. E lembre-se, isso é sobre ela e o bebê, não sobre você." As palavras de André ficaram ecoando na mente de Lucas enquanto ele voltava para casa. Ele sabia que seu amigo estava certo. Precisava parar de tentar forçar uma solução rápida e, em vez disso, demonstrar sua mudança com paciência. Naquela noite, Emily sentou-se no sofá com um prato simples de macarrão. A televisão estava ligada, mas o som baixo. Era apenas um pano de fundo para os pensamentos que não paravam. Ela lembrou-se de Lucas na cafeteria, sua expressão quase desesperada enquanto tentava falar com ela. Uma parte dela queria acreditar que ele estava sendo sincero, mas a outra, a parte machucada, sabia que confiar nele novamente seria como andar sobre gelo fino. Ela colocou o prato na mesa e inclinou-se para trás, fechando os olhos. Por mais que quisesse se convencer de que não precisava de ninguém, havia momentos em que o peso de tudo parecia esmagador. O aluguel, as contas, os preparativos para o bebê. Era como se estivesse sempre correndo contra o tempo, mas nunca chegava ao final da corrida. O telefone vibrou ao seu lado. Ela pegou o aparelho, esperando que fosse algo do trabalho, mas encontrou uma mensagem da irmã. "Ei, como você está? Precisa de algo? Posso passar aí amanhã?" Emily sorriu levemente, mas digitou uma resposta rápida. "Estou bem, só cansada, não precisa se preocupar." Ela sabia que sua irmã significava bem, mas aceitar ajuda parecia admitir fraqueza, e isso era algo que ela não estava pronta para fazer. Na manhã seguinte, Lucas acordou cedo, determinado a dar um passo na direção certa.
Ele se lembrou de algo que Emily costumava dizer durante o casamento. Ações falam mais do que palavras. Ele foi até a mesma cafeteria, mas desta vez não tentou falar com ela. Ele se sentou em um canto, observando discretamente enquanto Emily trabalhava. Ele percebeu o quanto ela parecia exausta, mas ainda assim determinada. Quando chegou a hora de pagar, ele deixou uma gorjeta generosa, mas não assinou o recibo. Não queria que parecesse uma tentativa de chamar a atenção. Era apenas um gesto pequeno, mas sincero. Enquanto saía, percebeu que essa era a única maneira de começar. Passo a passo, sem esperar nada em troca. O dia amanheceu com uma leve brisa fria, e Emily apressou-se a sair de casa. Ela tinha uma consulta médica importante naquela manhã, um exame detalhado para monitorar o crescimento do bebê. As pontadas ocasionais de dor nas costas a preocupavam, mas ela as ignorava, dizendo a si mesma que estava tudo bem. A clínica ficava a alguns quarteirões de seu apartamento. Emily não podia se dar ao luxo de usar transporte com frequência, então caminhava sempre que possível. Durante o trajeto, sentiu o cansaço habitual, mas colocou a mão sobre a barriga e respirou fundo. Estamos quase lá, pensou. Na recepção, ela se apresentou e esperou sua vez. O lugar estava lotado, com outras mães e pais discutindo planos para o futuro. Emily olhou para o chão, tentando evitar ouvir as conversas que a faziam sentir mais sozinha. Quando a recepcionista chamou seu nome, Emily aproximou-se com os documentos necessários. Foi então que algo estranho aconteceu. "Ah, a consulta já está paga", disse a recepcionista com um sorriso. Emily franziu o senho. "Desculpe, mas como assim paga? Eu não paguei ainda." A recepcionista verificou o sistema novamente. "Foi feito ontem. Pagamento completo." Confusa, Emily não teve escolha a não ser aceitar. Ela seguiu para o consultório, mas a dúvida permaneceu em sua mente. Horas depois, Lucas estava em seu escritório, revisando um contrato, quando recebeu uma mensagem de André. "Fez o que tinha que fazer?" Lucas olhou para o celular por um momento antes de responder. "Sim, foi discreto como você sugeriu." "Bom, agora é esperar para ver como ela reage." Ele sabia que Emily descobriria em breve o que ele havia feito. Ele só esperava que ela entendesse suas intenções. À tarde, Emily estava de volta ao trabalho, mas sua mente ainda girava em torno do pagamento misterioso da consulta. À medida que os clientes entravam e saíam da cafeteria, ela tentava encontrar uma explicação lógica. Finalmente, no final do turno, enquanto arrumava as mesas, algo clicou. Lucas. Ela se lembrou de como ele a observava de longe nos últimos dias, sem se aproximar. Poderia ele ter feito isso e por quê? Sua suspeita transformou-se em certeza quando encontrou um pequeno envelope junto ao recibo da gorjeta generosa que ele havia deixado na mesa outro dia. A letra dele era clara. "Espero que isso tenha ajudado. Lucas." Furiosa, Emily pegou o telefone e digitou uma mensagem rápida. "Você acha que pode simplesmente invadir minha vida assim? Pagar pelo que eu não pedi? Me encontra amanhã. Precisamos conversar." Na manhã seguinte, Lucas estava sentado na cafeteria esperando por Emily. Quando ela entrou, sua expressão era um misto de raiva e determinação. "Você pagou pelo meu exame", ela começou, sem sequer se sentar. "Sim", ele admitiu, mantendo o tom calmo. "Eu queria ajudar." "E você acha que isso ajuda?" Ela rebateu, cruzando os braços. "Você acha que pagar coisas por trás das minhas costas resolve alguma coisa? Parece mais um jogo de culpa." Lucas respirou fundo. "Não foi isso. Eu vi como você está sobrecarregada, Emily. Eu só queria aliviar um pouco o peso." "Eu não preciso da sua ajuda, Lucas", disse ela, a voz elevando-se um pouco. "Eu preciso de respeito. Eu preciso que você entenda que não pode simplesmente se meter na minha vida assim." "Eu entendo", respondeu ele, olhando diretamente para ela. "E é exatamente por isso que fiz isso sem pedir nada em troca. Não quero invadir sua vida, Emily. Só quero fazer o que deveria ter feito antes, cuidar de você, de alguma forma."
Ela ficou em silêncio por um momento, claramente lutando com a mistura de emoções. Finalmente, ela se sentou, encarando-o. Lucas, eu passei meses tentando me convencer de que não preciso de ninguém, disse ela, sua voz suavizando um pouco. E você aparece agora com todas essas atitudes. Não faz sentido. Eu sei que parece estranho, admitiu ele, e não espero que você confie em mim de imediato. Mas quero que saiba que estou aqui, mesmo que de longe. Emily o estudou por um momento, buscando sinais de manipulação ou segundas intenções. Mas o que viu foi algo diferente, arrependimento genuíno. Eu não sei se posso acreditar em você, Lucas, disse ela finalmente, mas... Obrigada pelo exame. Lucas assentiu, aceitando o pequeno progresso. Isso é tudo o que eu preciso por agora. Ela se levantou, pronta para sair, mas parou na porta. Olhou para ele uma última vez, como se tentando entender o que havia mudado nele. Quando Emily saiu, Lucas ficou sentado ali, sentindo um peso se levantar de seus ombros. Não era muito, mas era um começo. Emily sentou-se à mesa da cozinha com sua irmã, Mariana, que havia vindo ajudá-la com alguns itens para o bebê. A conversa, que começou de forma descontraída, logo tomou um rumo desconfortável. Então ele está aparecendo de novo, disse Mariana, referindo-se a Lucas, enquanto dobrava uma pequena roupinha de bebê. Emily suspirou. Está, ele disse que quer ajudar. Mariana largou a roupa sobre a mesa e a encarou. E você acredita nele, depois de tudo o que ele fez, de tudo o que você passou? Eu não sei, admitiu Emily, passando a mão na barriga. Eu não sei o que pensar, ele parece diferente. Emily, por favor, implorou Mariana. Homens como Lucas não mudam. Ele está tentando aliviar a culpa, não ajudar você. Não caia nessa. As palavras de Mariana atingiram um nervo sensível. Emily sabia que sua irmã estava apenas tentando protegê-la, mas aquilo só aumentava a confusão em sua mente. Eu não estou caindo em nada, respondeu ela com um tom defensivo. Só estou tentando entender o que ele realmente quer. Espero que você entenda antes que ele magoe você de novo, disse Mariana, voltando sua atenção para as roupinhas, mas o ar na sala estava pesado. Enquanto isso, Lucas estava sentado no escritório, conversando com André. Como foi com Emily? Perguntou André, enquanto se servia de um café. Foi um pequeno progresso, respondeu Lucas. Ela me agradeceu pelo exame, mas deixou claro que ainda não confia em mim. Isso é normal, disse André sentando-se à frente dele. Você tem um longo caminho pela frente. Lucas passou a mão pelos cabelos, exasperado. Mas quanto tempo? Eu sinto que estou andando em círculos, tentando provar algo que talvez nunca seja suficiente. E se nunca for suficiente? Perguntou André, desafiando-o. Você está disposto a continuar mesmo assim? Lucas ficou em silêncio. Ele sabia que a resposta era sim, mas a dúvida permanecia. Seria possível reconquistar Emily ou ele estava apenas correndo atrás de algo que já havia perdido para sempre? No dia seguinte, Emily enfrentou mais dificuldades no trabalho. Uma cliente exigente reclamou de um pedido que estava errado e o gerente da cafeteria, visivelmente estressado, repreendeu Emily na frente dos outros funcionários. Você precisa prestar mais atenção, Emily, disse ele de forma brusca. Eu entendi. Não vai acontecer de novo, respondeu ela contendo as lágrimas. O turno parecia interminável e as dores nas costas estavam piores do que nunca. Quando finalmente pôde ir embora, Emily sentiu que estava no limite. Lucas apareceu do nada enquanto ela saía da cafeteria, carregando uma bandeja de lixo para os fundos. Emily, chamou ele, percebendo o quanto ela parecia exausta. Ela olhou para ele surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu estava por perto e... Ele hesitou, percebendo que sua presença poderia ser mal interpretada. Queria ver como você estava. Lucas, eu não tenho tempo para isso, disse ela irritada. Meu dia já foi horrível o suficiente. Então me deixa ajudar, insistiu ele. O que quer que você precise? Emily parou, enfrentando-o diretamente.
Você quer ajudar? Então pare de aparecer de surpresa e me obrigar a lidar com você enquanto tento colocar minha vida nos eixos. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Ele queria argumentar, mas sabia que ela estava certa. Tudo bem, respondeu ele finalmente. Eu vou parar com as surpresas, mas se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, estou aqui. Emily balançou a cabeça e entrou no carro. Enquanto dirigia de volta para casa, sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não sabia o que era mais difícil, lidar com Lucas ou com sua própria incerteza sobre ele. No apartamento, Emily desabafou com Mariana. Ele apareceu de novo, disse ela, sentando-se no sofá. E o que você fez? Perguntou Mariana. Eu disse para ele parar de aparecer, respondeu Emily, frustrada. Mas ele continua tentando. Não sei o que fazer. Mariana a observou por um momento antes de responder. Talvez você devesse estabelecer limites claros, dizer a ele o que pode e o que não pode fazer. Você acha que isso vai funcionar? Perguntou Emily. Só tem um jeito de descobrir, disse Mariana. Emily assentiu. Ela sabia que precisava tomar o controle da situação antes que ficasse ainda mais complicada. Lucas voltou para casa com um misto de derrota e determinação. Ele sabia que Emily estava certa em pedir espaço, mas isso não diminuía sua vontade de fazer algo por ela. Enquanto revisava os eventos do dia, ele tomou uma decisão. Iria respeitar os limites de Emily, mas continuaria trabalhando em maneiras de ser útil sem forçar sua presença. Lucas olhou para o papel em sua mão. O endereço do grupo de apoio estava anotado em letras trêmulas, como se sua decisão de estar ali fosse tão instável quanto sua caligrafia. O prédio era simples, sem sinalizações chamativas. Apenas uma pequena placa indicava: Círculo de Reflexão e Crescimento Pessoal. Todos são bem-vindos. Ele respirou fundo antes de empurrar a porta. O cheiro de café barato e o som de cadeiras sendo arrastadas preencheram o ambiente. Cerca de uma dúzia de homens estavam sentados em um círculo, conversando em voz baixa. Lucas sentiu um nó no estômago. Ele não tinha certeza do que esperava encontrar ali, mas sentia que era algo necessário. Um homem robusto e de sorriso acolhedor aproximou-se. Primeira vez? Perguntou ele. Lucas assentiu. Sim, é. Sou Jorge, o facilitador do grupo. Sinta-se à vontade. Aqui ninguém julga ninguém. Lucas agradeceu e sentou-se em uma cadeira vazia. O círculo se fechou e Jorge deu início à reunião. Bem-vindos todos. Nosso foco hoje é em reconhecer padrões que queremos mudar e aprender como dar os primeiros passos para quebrá-los. Lucas escutou atentamente enquanto os outros compartilhavam histórias de suas falhas, arrependimentos e os esforços para melhorar. Havia uma honestidade crua em suas palavras que o desconcertava. Quando chegou sua vez, ele hesitou. Eu não sei exatamente por onde começar. Jorge sorriu, incentivando-o. Comece pelo que trouxe você aqui. Lucas respirou fundo. Eu estraguei muita coisa. Meu casamento, meu relacionamento com minha ex-esposa. Eu priorizei o trabalho acima de tudo. E agora vejo o quanto isso a magoou. Ela está grávida. E eu nem sabia até recentemente. Quero ser alguém em quem ela possa confiar, mas não sei se isso é possível. O silêncio que se seguiu foi compreensivo, não julgador. Jorge falou primeiro. Lucas, reconhecer que você errou já é um passo enorme, mas o crescimento não acontece da noite para o dia. É um processo, e o fato de você estar aqui mostra que está disposto a começar. Nas semanas seguintes, Lucas tornou-se um frequentador assíduo das reuniões. Ele encontrou conforto nas histórias dos outros homens, vendo reflexos de seus próprios erros em muitas delas. Cada encontro era uma oportunidade de olhar para dentro de si e confrontar verdades que ele havia ignorado por anos. Uma noite, Jorge abordou Lucas após a reunião. Posso dar um conselho? Perguntou Jorge. Claro, respondeu Lucas. Você quer reconquistar a confiança da sua ex-esposa, mas lembre-se de que isso não é só sobre ela, é sobre você.
Você precisa mudar porque isso é o certo para você, não apenas para impressioná-la. As palavras de Jorge ficaram gravadas na mente de Lucas. Ele percebeu que, por mais que quisesse consertar as coisas com Emily, o verdadeiro desafio era se tornar alguém melhor para si mesmo. Ao mesmo tempo, Lucas começou a fazer mudanças em outras áreas de sua vida. Ele reorganizou sua rotina de trabalho, delegando responsabilidades que antes monopolizavam seu tempo. Reservou momentos para se reconectar com sua família, algo que não fazia há anos. Sua mãe, que há muito tempo se resignara ao distanciamento de Lucas, ficou surpresa quando ele apareceu para um jantar de domingo. "Está tudo bem, filho?" perguntou ela, enquanto servia o prato dele. "Sim, mãe", respondeu Lucas com um sorriso genuíno. "Eu só percebi que estava deixando coisas importantes de lado." A conversa foi leve, mas significativa. Lucas sabia que pequenos passos como esse eram parte de sua transformação. Durante uma das reuniões no grupo de apoio, Lucas foi convidado a refletir sobre o que significava para ele ser um pai. Ser pai, começou ele com hesitação, é mais do que prover. É estar presente, é dar ao seu filho o que eu não dei ao meu casamento: tempo, atenção, cuidado. As palavras soaram verdadeiras, mas dolorosas. Ele percebeu que ainda tinha muito a aprender, mas pela primeira vez em anos, sentiu que estava no caminho certo. Semanas depois, enquanto caminhava para casa após outra reunião, Lucas recebeu uma mensagem de Emily. "Oi, podemos conversar amanhã? Preciso de ajuda com algo." Ele leu a mensagem várias vezes, um misto de surpresa e esperança preenchendo seu peito. Não era exatamente a reconciliação que ele desejava, mas era um passo. "Claro", respondeu ele. "Estarei lá." Enquanto guardava o telefone, Lucas percebeu que, embora o caminho à frente ainda fosse incerto, ele estava finalmente disposto a seguir em frente com paciência, esforço e sinceridade. O som da chuva fina contra a janela do carro parecia ecoar os pensamentos de Lucas enquanto ele estacionava em frente ao prédio de Emily. A mensagem dela no dia anterior havia sido vaga, mas clara o suficiente para ele saber que algo importante estava acontecendo. Ele pegou um guarda-chuva no banco do passageiro e desceu do carro, o ar úmido da manhã envolvendo-o. Quando tocou a campainha do apartamento, Emily atendeu rapidamente, parecendo ainda mais cansada do que o habitual. "Obrigada por vir", disse ela com um tom neutro. "Claro", respondeu Lucas hesitante. "Você está bem?" "Sim", ela mentiu, abrindo a porta para que ele entrasse. O apartamento estava mais desorganizado do que da última vez. Uma pilha de roupas para bebê estava no sofá e caixas abertas ocupavam quase todos os cantos. Emily parecia nervosa, mexendo nas mãos. "Preciso levar alguns documentos ao hospital", explicou ela, apontando para uma pasta sobre a mesa. "Eles me disseram que precisam disso para concluir o cadastro antes do parto." Lucas percebeu o leve tremor em suas mãos e o jeito que ela evitava seu olhar. "E o que você precisa que eu faça?", perguntou ele, mantendo a voz calma. "Preciso que me leve até lá", admitiu ela. "Não me sinto bem o suficiente para dirigir hoje." Lucas assentiu imediatamente. "Claro, sem problemas." O trajeto até o hospital foi silencioso no início, mas Lucas respeitou o espaço de Emily. Ele sabia que para ela, aceitar sua ajuda era um passo grande e ele não queria pressioná-la. No entanto, a tensão no carro era palpável. Depois de alguns minutos, Emily finalmente falou. "Eu não queria pedir sua ajuda", admitiu ela olhando pela janela. "Mas não tive escolha." "Eu entendo", respondeu Lucas, sem tirar os olhos da estrada. "E fico feliz que tenha me chamado." Ela não respondeu, mas suas mãos apertaram levemente a borda da bolsa em seu colo. Quando chegaram ao hospital, Lucas estacionou e a ajudou a sair do carro. Emily parecia grata, embora não dissesse nada. Dentro do hospital, ele esperou enquanto ela entregava os documentos e conversava com a recepcionista. Quando ela voltou, parecia mais aliviada, mas ainda exausta. "Tudo certo?", perguntou ele.
Sim, respondeu ela com um suspiro. Na volta, Emily quebrou o silêncio de novo. Eu ainda acho que isso não muda nada entre nós, disse ela de repente. Lucas olhou para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. Eu sei, respondeu ele com um tom tranquilo. Não espero que mude. Ela o estudou por um momento, como se tentasse encontrar algo escondido em sua expressão. Você realmente está tentando, não está? Perguntou ela, quase como um desafio. Sim, respondeu ele sem hesitação. Mas não porque acho que vai consertar tudo. Estou tentando porque deveria ter feito isso antes. Emily desviou o olhar pensativa. Ela não sabia como responder a isso, mas algo em sua voz parecia diferente. Quando chegaram ao prédio dela, Lucas a ajudou a carregar as caixas que estavam no porta-malas para o apartamento. Ele fez isso em silêncio, sem reclamar, apenas ouvindo as instruções dela. Enquanto arrumavam as coisas, Emily soltou um comentário casual. Você não era tão prático assim antes. Lucas sorriu levemente. Aprendi algumas coisas nos últimos meses. Ela arqueou uma sobrancelha, mas não disse mais nada. Depois de arrumar as caixas, Lucas se preparava para sair quando Emily o chamou. Lucas, ela começou, hesitando por um momento. Obrigada por hoje. Eu não teria conseguido sozinha. Ele virou-se para encará-la, surpreso com a sinceridade em seu tom. Você não precisa agradecer, Emily. Sempre que precisar, estarei aqui. Ela deu um pequeno aceno de cabeça, mas não respondeu. Enquanto ele saía, ela ficou olhando para a porta fechada, sentindo algo diferente. Pela primeira vez, ela não se sentia tão sozinha. De volta ao carro, Lucas sentiu uma mistura de alívio e esperança. Não era uma grande vitória, mas era um passo, e para ele isso já significava muito. A chuva caía suavemente lá fora, criando um ritmo constante contra as janelas do apartamento de Emily. Ela estava organizando o pequeno armário do bebê, tentando encontrar espaço para os itens que Lucas havia ajudado a carregar no dia anterior. Enquanto movia uma pilha de cobertores, sua mão encontrou algo inesperado no fundo do armário. Uma caixa de papelão desgastada, com a tampa ligeiramente afundada. Emily parou, sua respiração vacilando por um momento. Ela reconheceu a caixa imediatamente. Era o que restava de seu casamento com Lucas, uma coleção de lembranças que ela havia guardado, mas nunca teve coragem de abrir. Ela puxou a caixa para fora e a colocou no chão. Por um momento, pensou em fechá-la novamente, em devolver tudo ao esquecimento, mas algo dentro dela a impediu. Lentamente, ela abriu a tampa e o cheiro familiar de papel antigo e memórias esquecidas encheu o ar. A primeira coisa que viu foi um álbum de fotos. Na capa, uma imagem deles no dia do casamento. Lucas, sorridente em seu terno, segurando-a com firmeza enquanto ela ria, o véu esvoaçando ao vento. Emily abriu o álbum e folheou as páginas. Cada fotografia parecia contar uma história. O casamento, a lua de mel, os primeiros aniversários juntos. Mas à medida que avançava, as fotos começaram a diminuir em número e intensidade. Os sorrisos antes constantes se tornaram mais raros, os momentos capturados pareciam mais forçados. Junto com o álbum, encontrou cartas que Lucas havia escrito durante os primeiros anos do relacionamento. Palavras doces e promessas que agora soavam distantes. Emily leu algumas, mas logo as colocou de lado, sentindo um nó se formar em sua garganta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas estava sentado em um banco de parque, segurando um copo de café quente. Ele olhava para o campo à sua frente, um lugar onde ele e Emily costumavam passear nos primeiros anos de casamento. Era estranho estar ali sem ela. Ele se lembrava de como Emily amava aquele lugar, especialmente durante o outono, quando as folhas caíam e o ar ficava fresco. Eles costumavam se sentar naquele mesmo banco, conversando sobre seus sonhos e planos para o futuro. Lucas tomou um gole do café, o sabor amargo combinando com seu humor. Ele não sabia exatamente por que havia decidido voltar ali, mas algo o atraía para aqueles lugares que antes significavam tanto.
De volta ao apartamento, Emily pegou um pedaço de papel que estava dobrado na parte inferior da caixa. Era um bilhete curto, escrito por Lucas em uma manhã qualquer. Você é a melhor parte do meu dia. Mal posso esperar para te ver quando voltar para casa. Ela fechou os olhos, sentindo uma mistura de saudade e mágoa. As palavras eram sinceras, mas vinham de um tempo em que Lucas ainda priorizava os pequenos gestos, antes que o trabalho tomasse conta de tudo. Ao mesmo tempo, Lucas estava entrando em um restaurante que ele e Emily costumavam frequentar. O lugar não havia mudado muito, e isso o atingiu com uma força inesperada. Ele se sentou em uma mesa de canto, a mesma que eles sempre escolhiam. "Está esperando alguém?" perguntou o garçom, interrompendo seus pensamentos. Lucas balançou a cabeça. "Não só, lembrando." O garçom sorriu educadamente e se afastou, deixando Lucas perdido em suas memórias. Ele se lembrou das conversas que tinham ali, das risadas e dos planos que fizeram enquanto compartilhavam refeições. E então ele se lembrou das vezes em que cancelou jantares por causa de reuniões de última hora, das noites em que ela esperava sozinha naquela mesma mesa. Mais tarde, naquela noite, Emily ainda estava sentada no chão do quarto, cercada por fotos e cartas. Ela segurava uma imagem em particular. Ela e Lucas em um piquenique, ambos com sorrisos genuínos, os dedos entrelaçados. Ela suspirou profundamente, sentindo o peso das lembranças. Havia amor ali em algum momento. Um amor que ela acreditava ser forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Mas o tempo havia mostrado o contrário. Enquanto isso, Lucas dirigia de volta para casa, sentindo-se mais pesado do que quando saiu. Ele percebeu que, por mais que tentasse, não podia apagar o passado, mas também sabia que não podia ignorá-lo. Naquela noite, ambos dormiram inquietos, suas mentes cheias de lembranças e perguntas sem resposta. Emily se perguntou se ainda havia algo daquele amor que valia a pena salvar. Lucas, por sua vez, refletiu sobre o quanto havia perdido e se poderia recuperar pelo menos uma parte do que uma vez significou tanto para ele. O som da campainha interrompeu o silêncio confortável do fim de tarde no apartamento de Emily. Ela hesitou por um momento antes de abrir a porta. Era Lucas, segurando uma sacola com alguns itens que ele aparentemente trouxera para o bebê. "Oi", disse ele, com um sorriso nervoso. "Oi", respondeu ela, mantendo a porta meio aberta. "Eu trouxe algumas coisas. Achei que poderiam ser úteis", explicou ele, erguendo a sacola levemente. Emily olhou para o gesto, sentindo uma mistura de irritação e exaustão. "Lucas, eu não pedi nada." "Eu sei", ele respondeu rapidamente, "mas pensei que seria uma forma de ajudar." Ela abriu a porta completamente e cruzou os braços. "Ajudar? Como você acha que eu me sinto toda vez que você aparece com algo? Parece que você está tentando comprar sua redenção." As palavras atingiram Lucas como um soco, mas ele tentou manter a calma. "Não é isso, Emily, eu só quero..." "Você quer aliviar sua culpa", interrompeu ela, sua voz aumentando. "Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e consertar tudo com presentes e boas intenções?" "Eu não estou tentando consertar tudo de uma vez", respondeu Lucas, sentindo o calor subir em seu peito. "Estou tentando mostrar que mudei." Emily riu amargamente. "Mudar? Lucas, você não faz ideia do que significa mudar. Você acha que algumas visitas e gestos simbólicos vão apagar o que você fez?" "Eu sei que não posso apagar o passado", disse ele, sua voz mais firme agora. "Mas estou tentando construir algo melhor, por você, por nosso filho, repetiu Emily incrédula. "Você não tem ideia do que significa ser pai. Você nem sabia que eu estava grávida até semanas atrás." Lucas sentiu o peso da acusação, mas sabia que ela tinha razão. Ele respirou fundo antes de responder. "E é exatamente por isso que estou aqui. Eu quero aprender, quero fazer parte disso." Emily deu um passo à frente, o olhar fervendo com mágoa. "Você quer saber o que é ser parte disso?"
É acordar todos os dias se sentindo sozinha, mesmo sabendo que está carregando uma vida dentro de você. É lidar com o medo de que você não seja suficiente para esse bebê porque a única pessoa que deveria estar ao seu lado estava ocupada demais para se importar. Lucas ficou em silêncio, absorvendo cada palavra como um golpe. Você quer ser um pai? Continuou ela, sua voz agora tremendo. Comece entendendo que não é sobre você, não é sobre aliviar sua consciência ou provar que você mudou. É sobre estar presente, realmente presente. E eu não sei se você consegue fazer isso. Lucas sentiu seus olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Você está certa, admitiu ele finalmente. Eu não sei se consigo, mas quero tentar. Emily, por favor, só me dê uma chance. Emily o encarou, sua respiração pesada. Por um momento, parecia que ela ia ceder, mas então balançou a cabeça. Lucas, eu não sei se consigo confiar em você novamente, disse ela, com um tom mais calmo, mas igualmente firme. Você quebrou algo dentro de mim, e não sei se isso pode ser consertado. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Lucas sabia que não havia palavras que pudessem corrigir o passado. Ele apenas assentiu lentamente, sentindo a dor de suas palavras se cravarem em seu coração. Eu entendo, disse ele com a voz baixa, mas eu não vou desistir. Emily suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto. Lucas, se você realmente quer fazer parte disso, precisa me dar espaço. Preciso de tempo para entender o que isso significa para mim. Tudo bem, respondeu ele, recuando. Eu vou respeitar isso. Ela fechou a porta assim que ele saiu, sentindo uma mistura de alívio e cansaço. Enquanto encostava-se à porta, percebeu que, apesar de tudo, havia uma pequena parte de seu coração que queria acreditar que Lucas poderia mudar. Do lado de fora, Lucas caminhava lentamente em direção ao carro, o peso das palavras de Emily ainda fresco em sua mente. Ele sabia que redenção seria um caminho longo, mas estava determinado a percorrê-lo, não importa o quão difícil fosse. Lucas acordou antes do nascer do sol, o alarme cortando o silêncio do apartamento. Ele se sentou na cama, esfregando os olhos, e olhou para o calendário na mesa de cabeceira. O encontro do grupo de apoio estava marcado para aquela manhã, mas algo parecia diferente. Pela primeira vez em meses, ele sentia que estava fazendo progresso, não apenas com Emily, mas consigo mesmo. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Se você realmente quer fazer parte disso, precisa me dar espaço. Ele levou isso a sério, resistindo à vontade de procurá-la a cada pequeno avanço que fazia. Mas o tempo e a paciência estavam começando a mostrar resultados. No outro lado da cidade, Emily também despertava cedo. O bebê estava particularmente ativo naquela manhã, chutando enquanto ela tentava se levantar da cama. Está tudo bem, pequeno, murmurou, sorrindo para a barriga enquanto acariciava o local do chute. Apesar das dúvidas e medos que ainda a rondavam, momentos como aquele a enchiam de esperança. Ela olhou para o quarto ao lado, onde estava o espaço destinado ao bebê. A porta estava entreaberta, revelando uma pilha de caixas e móveis desmontados que ela ainda não tivera energia para organizar. Por um momento, considerou ligar para Lucas. Ele havia dito que estava à disposição, mas ela hesitava em dar esse passo. Seria abrir uma porta para ele em sua vida novamente, e no coração dela. Mais tarde naquela manhã, Lucas estava no grupo de apoio, ouvindo atentamente enquanto outros compartilhavam suas histórias. Quando chegou sua vez, ele falou com mais confiança do que antes. Eu percebi que mudar não é algo que você faz para os outros, começou ele. É algo que você faz porque precisa, e se for genuíno, as pessoas ao seu redor começam a notar. Os outros membros do grupo o encorajaram. E Jorge, o facilitador, fez um comentário que ficou com ele. Mudar não é sobre chegar a um destino, é sobre escolher o caminho certo todos os dias. Enquanto saía da reunião, Lucas recebeu uma mensagem inesperada de Emily. Preciso de ajuda para montar o quarto do bebê. Você pode vir hoje à tarde?
Ele leu a mensagem 3 vezes antes de responder. Claro, estarei lá. Quando Lucas chegou ao apartamento de Emily, carregando ferramentas e um pequeno presente, uma luminária em forma de lua para o quarto do bebê, ela o recebeu com um sorriso tímido. Obrigada por vir, disse ela, abrindo espaço para ele entrar. É para isso que estou aqui, respondeu ele, com um sorriso gentil. No quarto, a desordem era evidente. Caixas estavam empilhadas em um canto e peças de móveis estavam espalhadas pelo chão. Lucas avaliou o espaço e se virou para Emily. Por onde começamos? Perguntou ele. Que tal o berço? Sugeriu ela. Os dois começaram a trabalhar inicialmente em silêncio, mas à medida que o tempo passava, a tensão parecia se dissipar. Eles conversaram sobre coisas simples, como a cor das paredes, os pequenos detalhes que Emily planejava adicionar ao espaço e até algumas histórias engraçadas do casamento. Lembra quando tentamos montar aquele armário na primeira casa? Perguntou Emily, rindo ao lembrar. Lucas sorriu, balançando a cabeça. Lembro. Levei 3 horas para perceber que estava montando a parte de trás ao contrário. Emily riu. E Lucas sentiu algo aquecer em seu peito. Era a primeira vez em muito tempo que via esse lado dela. Conforme o dia avançava, o quarto começou a ganhar forma. O berço estava montado e Lucas instalou a luminária que trouxera. Quando ele acendeu a luz, o teto foi preenchido com um brilho suave e estrelas projetadas. Emily ficou em silêncio por um momento, olhando para o efeito. É lindo, disse ela finalmente. Eu pensei que o bebê gostaria, respondeu Lucas. Emily olhou para ele, avaliando-o. Você realmente está mudando, não é? Lucas encontrou o olhar dela. Estou tentando, mas sei que ainda tenho um longo caminho. Ela assentiu e pela primeira vez parecia que estava começando a acreditar nele. Quando terminaram, o quarto estava praticamente pronto. Emily estava visivelmente cansada, então Lucas se ofereceu para limpar o que restava. Eu cuido disso, disse ele. Você deve descansar. Emily hesitou, mas aceitou. Obrigada, Lucas. Enquanto ela se afastava, Lucas olhou para o quarto mais uma vez, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Ele sabia que isso era apenas o começo, mas era um começo que ele estava disposto a construir dia após dia. O dia estava claro e ensolarado, mas dentro do pequeno apartamento de Emily, as coisas estavam longe de tranquilas. Ela acordara com uma dor aguda na parte inferior do abdômen, uma dor que não diminuía. Por mais que tentasse se convencer de que era apenas mais um desconforto da gravidez, algo parecia errado. Emily passou a manhã tentando ignorar o incômodo, movendo-se lentamente pelo apartamento e descansando sempre que podia. Mas ao meio-dia, quando tentou se levantar para pegar água, a dor voltou, mais intensa, fazendo-a se curvar e respirar fundo para suportá-la. O pânico começou a se instalar. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas e discou rapidamente para Lucas. Emily, está tudo bem? Atendeu ele, a voz carregada de preocupação. Lucas, eu acho que algo está errado, disse ela, a voz tremendo. Estou com muita dor. Estou a caminho, respondeu ele sem hesitar. Lucas chegou ao apartamento de Emily em menos de 15 minutos, parecendo agitado, mas tentando manter a calma. Ele a encontrou sentada no sofá, pálida e visivelmente desconfortável. Consegui um carro para te levar ao hospital, disse ele, ajudando-a a se levantar com cuidado. Ela assentiu, incapaz de dizer muito. Cada movimento parecia agravar a dor. No hospital, a atmosfera era caótica, com pacientes entrando e saindo, mas Lucas estava focado apenas em Emily. Ele segurou sua mão enquanto uma enfermeira a levava para uma sala de triagem. Depois de uma breve avaliação, um médico entrou e explicou a situação. Parece que você está com contrações prematuras, Emily. Vamos administrar medicamentos para tentar estabilizar a situação, mas precisaremos monitorar você de perto. Emily assentiu, apertando a mão de Lucas. Ele olhou para ela, os olhos transmitindo uma calma que ele mesmo não sentia. Você vai ficar bem,
disse ele com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. As horas seguintes foram tensas. Emily foi levada para uma sala de observação, onde os médicos administraram medicamentos e monitoraram o bebê. Lucas permaneceu ao lado dela o tempo todo, recusando-se a sair mesmo quando as enfermeiras sugeriram que ele descansasse. "Lucas, você não precisa ficar aqui", murmurou Emily, sua voz fraca. "Sim, preciso", respondeu ele, sem desviar o olhar dela. "Estou aqui por você, por vocês dois." Emily olhou para ele por um momento, os olhos marejados. Ela não disse nada, mas apertou a mão dele levemente, um gesto que dizia mais do que palavras. Enquanto aguardavam os resultados dos exames, Emily adormeceu brevemente. Lucas aproveitou o momento para refletir. Estar naquele hospital, vendo Emily vulnerável e lutando pelo bem-estar do bebê, só reforçava o quanto ele precisava continuar mudando. Ele percebeu que pela primeira vez em anos estava colocando as necessidades de outra pessoa acima das suas. E por mais assustador que fosse, sentia que era exatamente onde deveria estar. Mais tarde o médico voltou com uma atualização. "Conseguimos estabilizar as contrações", disse ele, "mas vamos mantê-la em observação por pelo menos 24 horas. Ela precisa de repouso absoluto nas próximas semanas." Lucas assentiu, aliviado, mas ao mesmo tempo preocupado com o que isso significaria para Emily. "Posso ficar com ela?", perguntou ele. "Claro", respondeu o médico, "mas ela precisa descansar." Quando Emily acordou, encontrou Lucas sentado ao lado dela, segurando uma bandeja com uma sopa que ele havia comprado na cafeteria do hospital. "Você está parecendo cansado", disse ela com um pequeno sorriso. "Só queria ter certeza de que você comeria algo", respondeu ele. Ela aceitou a sopa, mas continuou a observá-lo. "Lucas, obrigada por estar aqui. Eu sei que não foi fácil para você." "Não me agradeça", disse ele com sinceridade. "Eu estou onde devo estar." Emily ficou em silêncio, deixando as palavras dele ecoarem em sua mente. Ela começou a perceber que ele não estava apenas dizendo o que ela queria ouvir, ele estava mostrando com cada ação que estava comprometido. Quando a manhã seguinte chegou, o médico deu alta para Emily, com instruções claras para repouso absoluto. Lucas insistiu em levá-la para casa e se certificou de que tudo estava em ordem antes de deixá-la descansar. Antes de sair, ele parou na porta. "Se precisar de qualquer coisa, me ligue", disse ele. Emily assentiu, sentindo algo diferente em relação a ele. Pela primeira vez, havia uma abertura, uma pequena possibilidade de confiar novamente. Lucas saiu do apartamento sentindo uma mistura de exaustão e esperança. Ele sabia que o caminho ainda era longo, mas aquela experiência no hospital havia fortalecido sua determinação. Ele queria estar lá, não apenas como um apoio, mas como alguém em quem Emily e o bebê pudessem confiar completamente. E pela primeira vez, Emily começou a acreditar que isso era possível. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. Dentro do pequeno apartamento de Emily, o tempo parecia ter parado. Ela estava sentada no sofá, tentando relaxar, mas sentia que algo estava prestes a mudar. O bebê estava mais inquieto do que o habitual. Os movimentos fortes a faziam alternar entre a ansiedade e a expectativa. De repente, uma dor aguda cortou sua concentração, fazendo-a inclinar-se para frente e soltar um gemido. Diferente das dores que havia sentido antes, essa era profunda e rítmica, como uma onda que ia e vinha. Ela sabia, a hora havia chegado. Lucas estava em uma reunião quando o telefone vibrou em sua mesa. Ao ver o nome de Emily na tela, ele não hesitou em atender. "Emily?", disse ele, a voz cheia de preocupação. "Lucas, acho que está na hora", respondeu ela ofegante. Ele se levantou imediatamente, ignorando os olhares curiosos dos colegas. "Estou a caminho, não saia de casa, vou levá-la ao hospital." Em pouco tempo, Lucas estava na porta de Emily, ajudando-a a descer as escadas com cuidado.
Ela segurava a barriga, respirando profundamente entre as contrações, enquanto ele a apoiava, mantendo-a calma. No ritmo certo, Emily, disse ele, sua voz firme, mas reconfortante. Estamos quase lá. O trânsito para o hospital parecia interminável, mas Lucas conseguiu manter o foco, verificando Emily constantemente pelo retrovisor. Ela estava visivelmente desconfortável, mas ele admirava sua força, mesmo em meio à dor. No hospital, a equipe médica estava pronta. Emily foi levada imediatamente para a sala de parto e Lucas, embora nervoso, permaneceu ao lado dela, segurando sua mão com firmeza. As horas que se seguiram foram um teste de resistência para ambos. Emily lutava com cada contração, enquanto Lucas fazia o possível para transmitir força, mesmo sentindo-se impotente diante do que ela estava passando. Você está indo bem, Emily, dizia ele repetidamente. Estou aqui com você. Ela o olhou, os olhos brilhando de lágrimas, mas sem palavras para responder. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o choro agudo de um recém-nascido ecoou pela sala. Emily deixou escapar um suspiro de alívio e emoção enquanto o bebê era colocado em seus braços. Parabéns, disse a médica com um sorriso. É um menino saudável. Emily olhou para o pequeno rosto corado e enrugado, lágrimas escorrendo por seu rosto. Olá, Oliver, murmurou sua voz cheia de amor. Lucas estava ao lado dela, os olhos fixos no bebê. Quando Emily ofereceu o menino para que ele segurasse, Lucas hesitou por um momento, mas finalmente aceitou. Oliver era pequeno, mas parecia ter o peso de todo o universo nos braços de Lucas. Ele o segurou com cuidado, olhando para seu rosto minúsculo e perfeito, sentindo uma onda de emoções que ele nunca havia experimentado antes. Oi, Oliver, disse ele, a voz embargada. Eu sou o seu pai. As palavras pareceram ressoar dentro dele como uma promessa e um compromisso. Lucas olhou para Emily, que o observava com um olhar que misturava cansaço e gratidão. Eu prometo, continuou ele, falando tanto para Oliver quanto para Emily. Eu vou ser o pai que você merece. Vou fazer isso direito, desta vez. Depois que Emily foi transferida para o quarto, Lucas ficou ao lado dela, ajudando com Oliver sempre que podia. Ele segurava o bebê enquanto Emily descansava, e os dois passaram boa parte da noite trocando olhares silenciosos, mas cheios de significado. Em um momento tranquilo, Emily falou, Você está diferente, Lucas. Ele olhou para ela, segurando Oliver com um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu finalmente entendi o que importa, Emily, e quero fazer parte disso, se você permitir. Ela não respondeu imediatamente, mas algo em seus olhos sugeria que ela estava começando a acreditar nele. Nos dias seguintes, Lucas continuou a mostrar sua dedicação. Ele cuidava de Oliver com cuidado e carinho, aprendendo cada detalhe do que significava ser pai. Ele não estava apenas presente, ele estava completamente envolvido. Emily, embora ainda cautelosa, começou a se abrir. Ela viu em Lucas um homem diferente, alguém que estava disposto a se esforçar e a mudar de verdade. Enquanto Oliver dormia em um berço improvisado no quarto de Emily, Lucas se sentou ao lado dela. Obrigado por me deixar estar aqui, disse ele, quebrando o silêncio. Emily olhou para ele e pela primeira vez sorriu com sinceridade. Você ganhou isso, Lucas, e ainda está ganhando. Ele assentiu, sentindo-se mais determinado do que nunca a continuar merecendo esse lugar em suas vidas. Naquele momento, enquanto os três compartilhavam uma paz que parecia impossível meses atrás, um novo capítulo começou para Lucas, Emily e Oliver. Um capítulo cheio de desafios, mas também de esperança e possibilidades. A luz suave do sol da manhã entrava pelas cortinas do quarto de Emily, lançando um brilho cálido sobre Oliver, que dormia tranquilamente em seu berço. Emily estava sentada na cama, observando o bebê, enquanto Lucas trazia 2 xícaras de café para o quarto. Obrigada, disse ela, aceitando uma das xícaras.
Lucas se sentou em uma cadeira próxima, o silêncio entre eles carregado, mas não desconfortável. Eles haviam começado a cair em uma rotina desde que Oliver nasceu. Lucas vinha todos os dias, ajudava com o bebê e permanecia até tarde, mas sempre se certificava de não ultrapassar os limites que Emily havia estabelecido. "Você parece cansada", comentou ele, olhando para ela por cima da xícara. "Bem, isso vem com o território", respondeu Emily com um pequeno sorriso, mas ele notou as sombras sob seus olhos. "Por que você não descansa? Eu fico com ele", sugeriu Lucas. Emily hesitou. Deixar Oliver sob os cuidados de Lucas ainda era algo que a fazia sentir um leve desconforto, não porque ele não era capaz, mas porque representava confiar nele de uma forma que ela ainda estava aprendendo a fazer. "Está tudo bem", disse ele, percebendo sua hesitação. "Apenas uma soneca. Se precisar de qualquer coisa, eu te chamo." Ela finalmente assentiu, entregando Oliver a Lucas antes de se deitar. Enquanto observava Lucas balançando o bebê gentilmente, sentiu uma onda de alívio e algo mais. Algo que parecia com esperança. Mais tarde, naquele mesmo dia, Emily decidiu enfrentar a questão que estava pairando entre eles. "Lucas", começou ela, enquanto guardavam algumas roupas de Oliver no armário. "Sim? Eu aprecio tudo o que você está fazendo", disse ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Mas acho que precisamos ter uma conversa sobre o que isso significa, sobre o que vem depois." Lucas parou, deixando uma pilha de roupinhas sobre a cama. "Estou ouvindo." Ela respirou fundo antes de continuar. "Eu quero que você faça parte da vida de Oliver. Ele merece ter um pai que está presente. Mas isso não significa que tudo está resolvido entre nós." Ele assentiu lentamente, absorvendo as palavras dela. "Eu entendo. Confiança leva tempo." "Sim, leva", confirmou ela, cruzando os braços. "E eu preciso saber que você está aqui porque quer, não porque sente que precisa compensar o passado." "Emily, eu estou aqui porque quero", disse ele, a sinceridade evidente em seu tom. "Quero estar aqui para você e para Oliver, não por culpa, mas porque amo vocês dois." Ela desviou o olhar, as palavras dele provocando emoções que ela não sabia como processar. "Isso é algo que precisamos construir juntos", continuou ele. "Eu não espero que você me perdoe ou confie em mim completamente de imediato, mas quero provar todos os dias que estou aqui para ficar." Nos dias e semanas que se seguiram, Emily começou a perceber que Lucas estava cumprindo sua promessa. Ele não apenas aparecia para ajudar com tarefas práticas, ele estava genuinamente presente. Ele acordava durante a noite para alimentar Oliver, acompanhava Emily em consultas médicas e até mesmo aprendia sobre cuidados com recém-nascidos para que pudesse aliviar a carga dela. Pela primeira vez em anos, eles começaram a trabalhar como uma equipe. Um dia, enquanto caminhavam no parque com Oliver em um carrinho, Emily sentiu uma leveza que há muito tempo não experimentava. Lucas estava ao lado dela, apontando para os pássaros no céu, enquanto Oliver balbuciava algo incompreensível. "Ele está fascinado por tudo", disse Lucas, sorrindo para o bebê. "É tudo novo para ele", respondeu Emily. Lucas olhou para ela, sua expressão mais séria. "Você sabe, ele me ensinou mais sobre o que significa estar presente do que qualquer coisa que já vivi." Emily parou, tocada pelas palavras dele. Por um momento, ela viu o homem que conhecera anos atrás, antes de as prioridades dele mudarem. "Lucas, começou ela, mas parou, tentando organizar seus pensamentos. "Tudo bem", disse ele gentilmente. "Você não precisa dizer nada agora. Estou disposto a esperar." Ela sorriu levemente, sentindo que pela primeira vez talvez houvesse uma chance para eles reconstruírem algo, não apenas como pais, mas como parceiros. De volta ao apartamento, enquanto colocavam Oliver para dormir, Emily olhou para Lucas e fez algo que não fazia há muito tempo. "Lucas", chamou ela, a voz suave. "Sim? Obrigada por tudo." Ele encontrou o olhar dela e sorriu. "Sempre."
Enquanto Oliver dormia profundamente, Emily e Lucas sentaram-se no sofá, o silêncio entre eles agora mais confortável do que nunca. Apesar de tudo o que haviam enfrentado, havia uma sensação de que estavam no caminho certo. E pela primeira vez, ambos acreditavam que poderiam construir algo novo, juntos. A cafeteria estava movimentada naquela manhã ensolarada. O aroma de café fresco preenchia o ar e o som de risadas e conversas criava um pano de fundo caloroso. Emily empurrou a porta com uma mão enquanto equilibrava Oliver no outro braço. O pequeno estava acordado, seus olhos curiosos observando tudo ao seu redor. Lucas vinha logo atrás, carregando a bolsa de fraldas e um sorriso que não conseguia esconder. "É estranho estar aqui de novo", comentou Emily, olhando em volta. "Eu sei", respondeu Lucas, segurando a porta para ela. "Mas parece o lugar certo para hoje." Eles escolheram uma mesa próxima à janela, onde a luz do sol iluminava suavemente o espaço. Emily ajeitou Oliver em uma cadeirinha portátil, enquanto Lucas pegava o cardápio. "Parece mais cheio do que antes", disse ela, observando os clientes indo e vindo. "Ou talvez seja só porque estamos mais atentos", respondeu Lucas com um sorriso. Depois de fazerem os pedidos, os dois se acomodaram e Emily balançou o carrinho suavemente enquanto Oliver brincava com um brinquedo colorido. "Ele está crescendo rápido", comentou Lucas, olhando para o bebê com admiração. "Sim, está", concordou Emily. "É difícil acreditar que já se passaram alguns meses." Lucas assentiu, seus pensamentos voltando para tudo o que havia acontecido desde o nascimento de Oliver. Cada momento de cansaço, cada desafio enfrentado havia valido a pena. Ele olhou para Emily, que parecia mais tranquila do que ele a vira em anos. "Emily", começou ele, quebrando o silêncio. "Sim, eu só quero dizer obrigado por me dar a chance de estar aqui, com vocês dois." Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de significado. "Você ganhou isso, Lucas, e está mostrando todos os dias que merece estar aqui." Enquanto o café deles chegava, Emily não pôde deixar de se lembrar do dia em que viu Lucas ali pela primeira vez com outra pessoa. Naquela época, ela nunca teria imaginado que estariam juntos de novo, compartilhando um momento como aquele. "É engraçado", disse ela pegando a xícara. "Estar aqui agora me faz perceber como tudo mudou." "Para melhor, espero", respondeu ele, com um olhar esperançoso. Emily deu uma risada suave. "Sim, para melhor." Eles brindaram discretamente, o som das xícaras se chocando suavemente, sendo quase simbólico, uma celebração do que haviam superado e do que estava por vir. Oliver começou a resmungar, atraindo a atenção deles. Lucas imediatamente pegou o bebê, balançando-o suavemente enquanto fazia caretas que fizeram Emily rir. "Você está ficando bom nisso", comentou ela. "Tenho o melhor professor", respondeu ele, olhando para ela com carinho. Emily sentiu o calor subir em seu peito. Havia ainda uma longa estrada pela frente, mas naquele momento ela percebeu que não estava mais percorrendo-a sozinha. Enquanto terminavam o café, Lucas olhou pela janela, observando as pessoas passando apressadas pela rua. Ele sabia que a vida ainda era cheia de incertezas, mas pela primeira vez, isso não o assustava. "Emily", disse ele, virando-se para ela. "Sim? Você acredita que podemos construir algo novo? Algo melhor do que antes?" Ela olhou para ele por um longo momento antes de responder. "Acredito que estamos no caminho certo." Lucas assentiu, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Ele sabia que era um trabalho constante, mas estava disposto a fazer sua parte, todos os dias. O sol continuava brilhando enquanto os três saíam da cafeteria. Lucas carregava Oliver nos braços e Emily caminhava ao lado dele, sentindo uma leveza que há muito tempo não experimentava. Enquanto cruzavam a rua, Emily parou por um momento e olhou para Lucas. "Lucas", chamou ela, sua voz suave. Ele parou, virando-se para ela com uma expressão de curiosidade. "Obrigada", disse ela simplesmente. Ele sorriu, seu coração cheio de esperança.
sempre. Enquanto caminhavam juntos, com Oliver balbuciando alegremente, o futuro parecia mais brilhante do que nunca. Não era perfeito, mas era deles, cheio de possibilidades e repleto de amor renovado. Gostou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!